A memória é a capacidade do sistema nervoso de manter e recuperar habilidades e conhecimentos. As experiências são armazenadas para posterior recuperação. É uma função cerebral que implica um complexo processo de codificação, armazenamento e recuperação da informação. Carl Lasley passou grande parte de sua carreira tentando descobrir em que parte do cérebro as memórias são armazenadas. O termo engrama utilizado por Lasley se refere ao local físico de armazenamento da memória. A memória é o resultado da atividade do cérebro, mas quais regiões são as responsáveis pelo processo neural? Lasley treinou camundongos para passar por um labirinto. Removeu várias partes do seu cérebro. Ao testar quanto da aprendizagem relacionada com o deslocamento pelo labirinto os camundongos retinham, após a cirurgia, Lasley descobriu que o tamanho da área removida era o fator mais importante em predizer a retenção. A localização da área era menos importante. A partir desses achados, ele concluiu que a memória está distribuída por todo o cérebro. Os pesquisadores dos últimos 30 anos identificavam várias regiões do cérebro que contribuem para a memória. No modelo de Donald Hebb, em 1949, as memórias são armazenadas em várias regiões do cérebro, que estão ligadas por circuitos de memória. Quando um neurônio excita outro, ocorre alguma mudança que fortalece a conexão entre os dois. Posteriormente, o disparo de um neurônio se torna cada vez mais provável de causar o disparo do outro. Em outras palavras, células que disparam juntas se tornam mais conectadas. Como se observa na imagem, a memória está distribuída em diferentes regiões do cérebro e não no órgão completo. Quer dizer que se você perder uma célula específica do cérebro, não perde a memória. O córtex pré-frontal associa eventos discretos e contribui com a memória de trabalho. A amígdala está envolvida na consolidação da memória emocional. O cerebelo está involucrado na memória procedimental, habilidades de aprender e recordar, e realizar atividades motoras e habilidades específicas, como, por exemplo, dirigir ou escrever. O hipocampo contribui com a memória espacial. Ele está localizado nos lobos temporais e é considerado a principal sede da memória e importante componente do sistema límbico. A palavra hipocampo significa cavalo marinho e é uma das partes mais estudadas do cérebro. Um dos casos mais estudados foi o de Henry Molaison. Foi muito famoso e lembrado até hoje como o cérebro mais estudado em todos os tempos. Desde a infância, o Henry sofria de ataques de epilepsia. Em 1953, quando Henry tinha 27 anos, o quadro avançou e se tornou grave. Causava convulsões todos os dias e impedia de levar uma vida normal. As convulsões são disparos de neurônios espalhados pelo cérebro. E no caso de Henry, se originavam nos lóbulos temporais. Nenhum dos tratamentos disponíveis na época serviam, mas o Henry Molaison foi encaminhado ao neurocirurgião Dr. William Scoville, quem avaliou e constatou a gravidade do problema. Com base em estudos e técnicas que se acumulavam em seus 20 anos de experiência na medicina, propôs uma operação experimental que consistia na extração em cada lado do cérebro da metade anterior do hipocampo e parte do córtex circundante, além de mais da metade da amígdala. Acreditava-se que sem essas regiões, as crises epilépticas do paciente se reduziriam consideravelmente. De fato, foi o que aconteceu, mas também teve efeito colateral inesperado. O Henry perdeu a capacidade de lembrar novas informações de fatos que aconteciam depois da cirurgia.
Todas as vezes que os médicos e enfermeiras entravam em seu quarto no hospital, tinha que se apresentar novamente, porque o Henry já havia esquecido seus nomes e rostos desde a última vez que os vira. Poderia ser no dia anterior ou até mesmo no mesmo dia. Não lembrava do dia da semana ou em que ano estava ou sua idade. Ele foi apagado também parte da memória de sua infância. A vida pós-cirurgia de Henry mostraria que a memória não é um processo único. Nas palavras de Susan Corkin, biógrafa e neurocientista que trabalhou com o paciente, nosso cérebro é como um hotel com diferentes tipos de hóspedes, lar para diferentes tipos de memória, cada uma ocupando seu próprio conjunto de quartos. A literatura fala de memória de curto prazo e memória de longo prazo desde o século XIX, enquanto algumas classificações mais recentes levam em consideração outras características. Lente propõe uma diferenciação da memória com base no tempo de armazenamento, em ultra rápida, curto prazo e longo prazo, e na natureza da memória, em explícita, implícita e de trabalho. Já Moron e Abramov propõem uma divisão funcional em memória de arquivo e memória de trabalho. Também há visões contrastantes sobre a memória de curta duração. Para a esquerda, ela é um fenômeno bioquímico relacionado à consolidação de memórias de longo prazo, enquanto para Baddeley é um fenômeno elétrico de curto prazo. Aqui vamos falar brevemente de algumas modalidades de memória e como elas se apresentam à nossa consciência. A memória sensorial é intimamente ligada aos nossos sentidos e tem uma duração extremamente curta se o estímulo não for recuperado. Apesar da curta duração, a memória sensorial tem uma capacidade de armazenamento relativamente grande em comparação com a memória de trabalho. No entanto, nem todas as informações retidas na memória sensorial se tornam conscientes para nós, sendo apenas pré-conscientes. Biologicamente, a memória sensorial é um fenômeno elétrico, não causando alterações físicas nos neurônios. Contrariando o senso comum, a memória de trabalho não apenas armazena informações temporárias de diferentes fontes, como sons, imagens e ideias, mas também manipula e gerencia essas informações em trânsito no cérebro, contextualizando o indivíduo. Ela tem capacidade limitada de cerca de 5 a 9 itens e duração ultra rápida, geralmente de 20 a 30 segundos. Depois desaparece, a menos que você impeça ativamente que isso aconteça, pensando ou repetindo essa informação. Funciona como um sistema de processamento que mantém temporariamente as informações na consciência enquanto elas são processadas, sem necessariamente formar traços de memória duradoura. Além de evocar memórias, a memória de trabalho compara as novas informações com as armazenadas na memória de longo prazo, criando um fluxo de pensamento coerente. Seu funcionamento neurobiológico ainda não é totalmente compreendido, mas sabe-se que envolve principalmente o córtex pré-frontal e o neurotransmissor dopamina. A memória de longo prazo, também conhecida como memória remota, é o armazenamento permanente da informação, com duração mais longa e uma capacidade de armazenamento muito maiores do que a memória de trabalho. É essencialmente o que as pessoas pensam quando elas falam da memória. Ela permite o armazenamento de uma ampla gama de conhecimentos, desde lembranças afetivas da infância, o domínio de uma língua estrangeira ou mesmo lembrar o que você jantou ontem à noite. Uma característica importante da memória de longa duração é a sua capacidade de reter informações por tempo indeterminado, sendo necessário apenas que essas memórias sejam periodicamente reforçadas. Os limites de sua capacidade de armazenamento ainda não são conhecidos, mas sabe-se que é muito grande. A memória de longo prazo pode ser subdividida em memória declarativa, que abrange a memória episódica, relacionada a experiências passadas, como uma viagem, um momento muito triste ou muito feliz. E a memória semântica, relacionada a conhecimentos não relacionados a espaço ou tempo específicos,
como o significado das palavras, os conhecimentos de biologia, as regras gramaticais de um idioma. A consolidação dessas memórias envolve alterações estruturais e sinápticas no cérebro, sendo um processo contínuo que ocorre sempre que a memória é evocada. A memória não declarativa inclui condicionamentos, memórias motoras e o priming, influenciando o comportamento de forma subconsciente. As memórias motoras são relacionadas a procedimentos e habilidades motoras. São difíceis de serem aprendidas, porém, uma vez consolidadas, se tornam automáticas e resistentes ao esquecimento, como andar de bicicleta. Também não conseguimos explicar como fazemos essas atividades, só conseguimos explicar mostrando. O priming, por sua vez, facilita a evocação de informações através de pistas ou dicas, como lembrar de uma música se alguém cantarolar uma parte. A memória, ou mais precisamente a falta dela, costuma ser um tema bastante frutífero no cinema, sendo tema de diversos filmes, como Amnésia, Como se Fosse a Primeira Vez e Cidade dos Sonhos. Mas a personagem desmemoriada mais carismática do cinema certamente é a peixinha Dory, de Procurando Nemo. Neurofisiologistas acreditam que, na verdade, existem múltiplas formas de memória, cada uma mediada por distintas vias cerebrais. E mesmo que muitos mecanismos já estejam entendidos, não há um consenso tanto para as diversas diferenças entre os tipos de memória, como para a contribuição de alterações anatômicas específicas para cada tipo de memória. A exploração da memória revela sua diversidade e importância em nossas vidas, desde a brevidade da memória de curto prazo até a profundidade da memória de longo prazo. Cada forma desempenha um papel crucial. Embora desafios permaneçam, nossa busca incessante pela compreensão da mente humana continua, impulsionada pelo desejo de desvendar seus mistérios. A memória, esse tecido intrincado de experiências, é uma fonte inesgotável de inspiração e descobertas. Agradecemos a todos que dedicaram seu tempo a assistir esse vídeo até o final. Essa foi apenas uma breve visão sobre a memória. Tem muito mais que ficou de fora, pois o mundo da memória é vasto e cheio de surpresas.